Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ir, o podcast que conecta propósito e também empreendedorismo. Nós somos aqui seus hosts, Patrícia Taylor Mardegan. Estamos muito felizes de você estar aqui nesse podcast. Pode ir, vai com fé, vai com propósito, mas nunca vá sozinho. E estamos felizes por receber um casal aqui também, Casal, né, Taylor? olha, esse episódio vai ser especial, Patrícia. Essa é de Sim. casal para casal, não é? De casal para casal. Nós temos aqui um casal inspirador. Que sabem e gostam de construir juntos, Patrícia, né? Construir? Literalmente Construir. e também figurativamente, né? Ele é engenheiro civil, gestor e apaixonado por edificar. Olha que interessante, né? Transformar e seguir o propósito de Deus. E ela é uma administradora, mãe, esposa, uma referência em gestão empresarial. E juntos são a força por trás da Hidroset, uma empresa que inspira pelo exemplo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, boa noite a todos. Vocês que nos acompanham, é um prazer estar aqui com vocês. Paty, Taylor. Que legal, Alexandre. Show. Lizie, Muito tudo bem? obrigada, Taylor. Obrigada, Paty, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo. Que Que legal. legal, bacana. Gente, eu fico olhando assim, eu já sei como é desse lado aqui, né? Uhum. Com certeza, quando a gente trabalha junto, sai um BOzinho ou outro. Conta pra gente como é que é, porque essa é a pergunta que não quer calar, né, Taylor? Essa é a pergunta. Aonde que a eu não gente quero vai, sempre alguém pergunta, tá, mas fala na verdade, assim, falar. Na real, né? Na real, como é que é dormir com o inimigo? Né? Porque você trabalha junto com a pessoa que te ajuda a tomar decisão e volta e meia as decisões, elas se chocam, né? Como que é lá pra vocês? Ou é tudo maravilhoso? Tranquilo. Poderia ser, né? Poderia. Mas eu digo que é algo do destino. Porque hoje nós estamos juntos na Hidroset. Mas nós trabalhávamos juntos já antes da Hidroset. Olha só. Uhum. Eu sou engenheiro civil, a Lizie é administradora, mas ela tem uma outra formação no currículo. Ela é corretora de imóveis. Olha só. E então, Vendedora nata. Vendedora nata. Essa é uma baita de uma vendedora. E eu construía para vender casas, e aí nós tínhamos muitas dificuldades em vender casas, né? Porque eram corretores, e aí surgiu a ideia dela fazer o curso, e ela fez. E aí eu construía, ela vendia, e Você tá trabalhávamos brincando. juntos. É. Que legal. Sensacional. Aí, gente, tá vendo? Ó, quando um engenheiro e uma administradora, Se juntam, especialista né? em venda, se juntam, só pode dar coisa boa, né, Taylor? Da match, né? Tá match. Mas aí, qual que é o principal desafio de vocês lá enquanto casal? Pra gente ajudar, porque eu quero que você saiba uma coisa. Você tá aqui no Pode Ir, e qual que é o objetivo desse podcast? É aproximar você de pessoas que empreendem na real. Só que são pessoas que estão mais próximas de você, no sentido de que tanto eu quanto o Taylor, a gente consome muito podcast. Muitos. Seja no caminho para a fábrica, no retorno. E quando a gente ouve essas histórias, que são muito inspiradoras de fato, né? De pessoas que saíram do zero, de pessoas que começaram e hoje são multimilionários, bilionários. São histórias maravilhosas, mas às vezes a gente sente falta de sentir, de entender e de ver uma história que está aqui, ó, mais perto. Palpável, né? Exato. Então, o objetivo desse podcast é justamente colocar você em sintonia com pessoas que já passaram pela jornada que você está passando, já passaram por dificuldades e que hoje podem deixar aqui para você insights, pode, de repente, abrir aí uma janela que para você está super escura, mas, quem sabe, uma frase, uma ideia, uma história que aconteceu vai te ajudar aí a sair do marco zero e, quem sabe, um dia estar sentado aqui com a gente, né, Taylor? Com certeza. Aí, Brasil, você um dia pode vir aqui e estar sentado com a gente, combinado? Vamos lá, então. Conta pra gente, na real, assim, quais são os maiores desafios de empreender em casal, né? Porque eu posso dizer, né, Taylor, lá eu tenho um perfil de comportamento, Taylor tem outro. Então, eu sou bem racional, o Taylor é bem emocional. Então, eu tomo decisões de uma forma, ele toma decisão de outra. E quando a razão e a emoção se chocam, meu amigo... Mas também quando uma elas se loucura. juntam, Aí é um espetáculo, né? dá muito certo, né? Apesar dos pesares. E como é lá? Conta pra gente. Eu acho que o desafio é conciliar vida pessoal com profissional. Mas, por incrível que pareça, muita gente, né, amor, que vê... Porque, deixa eu contar, a nossa sala é mais ou menos assim. Eu sendo um lado, a gente divide a mesa. Nós não trabalhamos só na mesma empresa, a gente
trabalha na Divide mesma a mesa. sala e Mesma divide sala. a mesa. A mesa é comprida e eu fico numa ponta, ela fica na outra. Mas e o pessoal, quando percebe que nós somos marido e mulher, eles perguntam, mas dá certo isso? Como é que é? Como é que é? Todo Como é que mundo quer funciona? saber. Então, no nosso caso deu muito certo, porque bacana. o nosso perfil deu match. E aqui é mais ou menos o contrário. É Ela é mais complementar. emocional, eu sou mais racional. E a gente vai lidando, porque nós separamos, então cada um dentro da empresa tem a sua função. Isso é importante. Então, cada um tem a sua função. Não só ela, mas cada funcionário tem a sua função. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer. Qual que é a função de outro colaborador, para também não ter choque de perfil, choque de função. De atribuição. Então, quando o colaborador entra, ele recebe a atribuição dele para aquela função. Então, nós dividimos as funções ali, as atribuições. Quando ela sai, eu acabo cobrindo. Quando eu saio também, ela me cobre perfeitamente. Então, é uma junção que deu muito certo ali na Hidroset. Mas justamente por essa experiência que nós tivemos antes da Hidroset, né? Nós trabalhávamos... Não era a mesma empresa, né, amor? Eu tinha uma imobiliária, ele tinha construtora. Trabalhávamos no mesmo ambiente. Então, a gente se via todos os dias, o dia todo, depois íamos para casa. Só que as decisões em si não eram em conjunto, porque era separado. Minha carteira de clientes era uma, a carteira de clientes dele era outra, as funções eram outras, eu saía fazer algumas coisas, tomava decisão para a minha empresa e ele para a empresa E, dele. de certa forma, ele era cliente seu, né? Ele era meu cliente. E então, a gente já tinha essa rotina. Né? Depois, quando se uniu mais para decisões mesmo de uma mesma empresa, o mesmo objetivo, foi tranquilo. Olha que foi legal. Tranquilo. Temos, sim, pensamentos diferentes, visões diferentes, mas a gente sempre conseguiu chegar ali num denominador. consenso. Equilíbrio. Mas Eu acho que é a palavra da vez, né? É o equilíbrio mesmo. Equilíbrio. É como se fosse um conselheiro. Já viu aquelas pessoas, presidente dos Estados Unidos tem um conselheiro que às vezes ele precisa falar para alguém para tomar uma decisão, porque quando ele fala, ele consegue raciocinar melhor? É mais ou menos isso. Quando ela tem uma situação, ela fala comigo, né? E eu às vezes converso com ela perguntando e ela simplesmente chegamos numa decisão. Olha, a gente tem que resolver isso. O que você acha? Eu acho isso. E você? Eu acho que também dá por esse caminho, mas olha, tem esse ponto aqui. Como nós convergimos para o mesmo propósito, é legal isso. Porque a gente está ali perto e é muito mais fácil isso. Porque você expõe isso para outra pessoa. Mas daí, como é deixar o amigo, o colega de trabalho, no trabalho depois das 16 horas, das 18 horas? E aí, como é? Porque, assim, às vezes, eu estou pegando por mim e pela Paty, às vezes a gente entrou num looping esse tempo atrás, né? Nós estávamos a empresa bem alavancada, né? Acelerando e fazendo as coisas acontecerem, e muitas vezes a gente passava depois das 18 horas conversando. A gente falou, opa, pera lá, é ou não é? Lembra disso? Às vezes no chuveiro. Tava lá no chuveiro, relaxando, daí... Meu Deus! Esqueci de falar com aquele fornecedor. Ou, daí, amanhã quando a gente chegar, aí o PCP já vai... Aí a gente já entrava numa reunião ali no banho, né? Ia se estendendo. Então, eu acredito, inclusive é uma coisa que as pessoas perguntam muito, como a gente faz para isolar, né? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, com o tempo e criando técnicas, né? A gente, antes um pouquinho de começar o podcast, vocês falaram dos nossos livros. Então, a gente tem livros aqui que nos ensinaram a pegar os nossos dias e fechar em compartimentos fechados de 24 horas. Esse livro é fantástico, a gente indica ele, né, Patrícia? Sim, sempre indico. Então, o que acontece? Você, às vezes, precisa isolar, né? Isolar a pauta. Então, porque se deixar, principalmente quando a gente faz o que gosta. Porque quando a gente trabalha, assim, vamos dizer, por obrigação, para cumprir alguma coisa, aí você faz e aquilo é pesaroso e você, ok, chegou em casa, deixa aqui na porta e entro. Mas aí, quando você trabalha pelo seu propósito, ou seja, isso está tão intrínseco que a gente tem mais dificuldade em limitar, né? Não só os pensamentos, mas também as discussões. Então, foi uma coisa que a gente combinou, vou contar por quê. Há muito, muito tempo atrás, a Lorena pequenininha, que tinha 5, 6 aninhos, e no carro a gente estava falando sobre um colaborador que estava dando muito trabalho e estava deixando, né, coisas para trás e encrencando com os outros e atrapalhando. E aí a gente foi conversando
Ao longo do caminho de casa. Pegamos ela na escola, e da escola na empresa dava o quê? Uns 15 minutos, e a gente foi conversando. E nessa conversa a gente falou, acho que a gente tem que chamá-lo, e se ele não aceitar, né, os ajustes, a gente vai precisar dispensar, porque não tem mais o que fazer. Muito que bem. A gente tranquilamente desceu do carro, trancou, entrou na fábrica, tal, foi falar com o pessoal. Dali a pouco, ela volta, né, Taylor? Já falando assim, mami, já falei lá com o moço, tá? Que você vai dispensar ele. Então, foi um negócio, cara, não dá para falar nada. Então, aí a gente combinou, sabe? Olha, assunto da empresa, fica na empresa, dentro do carro. Normalmente, elas querem ouvir música, a gente evita falar. Às vezes, elas sentem curiosidade, né, de perguntar uma coisa ou outra. Mas a gente percebeu uma coisa, para você principalmente, tá? Porque a gente tem os embaixadores, se vocês já ouviram falar, a nossa marca, na pandemia, começou a ensinar pessoas a vender para ter o que fazer, uma renda extra e tudo mais. E nessa linha do tempo, a maioria era casada, né, Teira? Sim. A maioria é casada. E aí eles olhavam para a gente e tal, e um deles era o embaixador. Um deles fazia o curso, tudo mais, e começava a vender. Mas aí o outro começava a olhar o que estava acontecendo, as transformações e tudo mais, e ficava curioso para... Então, quando a gente foi ver, agora, né, Taylor, no passado, anterior, a gente já percebeu que o embaixador que conseguiu realmente fazer o que tinha que ser feito e evoluir, trazia o esposo ou a esposa juntos. E alguns deles foram para uma próxima etapa, onde a gente mandava eles para um evento. Então, assim, um evento que eu não podia ir, Taylor não podia ir, o embaixador ia lá, montava o stand, fazia a venda, e normalmente eles iam em casal. Uhum. Então, hoje nós somos amigos de vários embaixadores, onde um é embaixador verdadeiro, mas o outro se tornou por afinidade. E foram muito bem. E a curiosidade deles era muito... Mas como que vocês conseguem, gente? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Como é que vocês conseguem apaziguar? Então, eu sempre digo assim, se você vai fazer qualquer coisa com o seu esposo, sua esposa... Ou eu tenho visto muitos estudantes também, que namoram durante a faculdade fazendo coisas juntos. Nós vamos vender trufa, nós vamos vender tal... E fazem aquilo juntos. Então... Independentemente do que for a atividade, ou da faixa etária, ou se você é casado ou solteiro, o que eu recomendaria? E isso é para você também, que sempre pergunta para a gente quando nos encontra, tá? Eu digo que você trabalhar com o seu esposo ou namorado é sobre você ter a mesma cautela que você teria com outra pessoa que estivesse ali, né? O respeito. Um sócio, né? Lógico, as ideias vão divergir, as opiniões vão divergir, o ponto de vista é diferente, mas aí você para, mesmo que você debata, aí teve várias vezes, né, Taylor, que eu tive que parar e falar assim, não, deixa eu imaginar aqui como é que vai ser, não, Taylor tem razão, e aí Como que é? Fala de novo. Taylor tem razão. Se eu gostei de ouvir, fala de novo. Aí, o que acontece? Daí eu cedo e apoio a ideia dele, né? E às vezes a gente já viu casais se queixando do quê? Eu penso de um jeito e ele do outro, mas aí a decisão final foi a dele. Só que eu aqui fico reclamando, falando com os outros e tal. E acaba levando isso. Acaba levando. Então, é um cuidado que tem que ser tomado, porque uma vez que vocês definiram por uma coisa, o apoio tem que vir dos dois para aquela decisão, né? E não haver divisão ali, o que comprovadamente dá muito errado. Mesmo porque os liderados, eles percebem isso. Percebem. Eles percebem. Então, tem que ter um conjunto, uma sintonia ali. Uma sinergia, né? Uma sinergia para a liderança acontecer dali para frente. Então, nós estamos lá fazendo a gestão da empresa. Começamos lá do zero. Na verdade, a gente não começou do zero. A gente começou do -1, a gente costuma brincar. Porque começar do zero é uma coisa. Começar do jeito que a gente começou foi diferente. Mas, realmente, é isso aí. Tem uma base. O respeito é a base de tudo. De qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Por que na pandemia houve um grande número de divórcios, crises no relacionamento, justamente por falta desse... E por isso que as pessoas ficam... Poxa, eles trabalham juntos? Como é que pode? Na pandemia eu não aguentei ficar em casa.
Então, assim, a gente se dá super bem, mas é importantíssimo isso, respeitar o espaço do outro. Sabe, cada um tem a sua individualidade. O respeito é uma situação básica aí para qualquer relacionamento. E né? claro também que, como você falou, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Nós também tivemos nossas dificuldades, né, Lê? Quando iniciamos. Um pouco mais suave do que... Porque, como eu já falei, a gente já trabalhava no mesmo ambiente. Mas... a gente, com o tempo, a gente vai ficando mais maduro, vai percebendo algumas coisas. E realmente é isso que o Alexandre falou, e que você também comentou. A gente vai entendendo como funciona e se ajeita, tudo se ajusta. Quando você estava falando, alguns exemplos aí, eu vi muito nós, né? Até no caso da sua filha, até a minha filha fala. Minha filha nós temos uma filha de 7 aninhos. Que é a coisa mais linda do mundo, gente. Uma boneca. Eu sou suspeita, ela é mesmo. E, às vezes, né, nós estávamos nessa loucura de sair do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. E a gente levava o trabalho para casa, para o restaurante, para onde? Para o carro, né? Para onde a gente ia, a gente levava o trabalho. E ela estava acompanhando e vivendo isso com a gente, né? E até que um dia ela falou assim, mamãe, mas por que fulano de tal não está mais lá? Mas eu gostava tanto dele, porque ela cresceu ali dentro. Então, ela cria um vínculo, né, com todos. E a gente percebeu que isso começou a afetar ela. Então, a gente já começou, né, não deixar Dá tanto. uma desligada. Ir desligando aos poucos. Ela não precisa passar por isso agora, né? E também em casa, né, no carro, né, Lê? A gente começou a se policiar mais para não falar de trabalho, porque é algo natural, gente, é automático. Automático. Assim, automático. E por mais que a gente trabalhe junto, é uma coisa interessante. Nós não temos muito tempo para conversar um com o outro no trabalho, porque ela tem a função dela, eu tenho a minha, e em casa você tem muito mais tempo. E mais tempo ainda a gente tem quando a gente viaja, porque a gente está um do lado do outro, viajando, e aí a gente começa a conversar. Mas assim, existe vida após o trabalho. Existe. Existe. E é gente. importantíssimo ter essa divisão e fazer essa separação para justamente você... Porque, principalmente casal que tem filho, existe os filhos. Poxa, né, deixa o filho fazer parte da conversa. Então, conversa alguma coisa que interaja com ele. Isso é bom, isso vai criar vínculo, isso vai criar uma memória afetiva nele de viagem ou de sair no restaurante em vez de ficar no celular. Conversa, explora isso, né? É sensacional. E o legado que a gente vai deixando também, né? Esse ano mesmo, a nossa mais velha terminou o terceirão e teve que decidir a faculdade que ia fazer. E desde o começo, assim, quando ela começou a falar disso, a gente falou, você tem que escolher a carreira que você idealizou, né? Nada de querer estudar alguma coisa porque depois você vai ter que cuidar da empresa. Não, a gente nunca fez essa... Mas por conta e risco, ela decidiu fazer comunicação e moda. E moda. Que legal. Então, ela vai fazer esses cursos. E eu tenho certeza que muito disso foi uma coisa indireta, sabe? Uma Ela vê o influência, quanto a gente faz o que a gente faz, não porque... só pelo dinheiro ou só por aquilo que... Isso se chama inspiração. Exatamente. Inspirando pessoas, inspirando quem está perto de vocês. E é isso, quando você faz algo que você gosta, que você ama, você faz aquilo com paixão. Então, as pessoas que estão perto, elas veem, principalmente os filhos. Os filhos, eles projetam em nós uma imagem uma imagem ideal. Então, eles estão percebendo tudo que a gente faz. Sim. Então, se a gente faz alguma coisa... com gosto, com vontade, com prazer, o que eles vão entender? Poxa, isso é legal. Agora, um pai que chega em casa reclamando do serviço, reclamando do patrão, reclamando do chefe, o que ele vai pensar do trabalho? Poxa, trabalho é um negócio chato. Eu não quero trabalhar. Trabalhar é chato. Meu pai chega em casa, fala que está cansado, fala que o patrão é isso, fala que o trabalho é assado, assim, assado. Então, o que vai criar isso no subconsciente dele? Então, é diferente de um pai chegar em casa... né, feliz, contente, falar bem do trabalho e brincar com o filho e levar o filho às vezes para o trabalho e ver que aquilo ali é legal, que as pessoas gostam dele e que ele faz aquilo ali com amor. Isso vai inspirar ele. E foi o que vocês fizeram. Sensacional. Não, foi muito legal, assim, né? A menininha de vocês já se formou no pré, né? Já. Tem formatadinha. É lindo, né? E aí, a Lara se formou no 9º e a Lorena no 3º, né? E daí eles tinham que falar qual a profissão que eles, né? O que teve de... Qual que era aquele? Engenheiro? Nossa, Engenheiro um monte de engenheiro, né? sim. Engenheiro, aquela outra de criminal. Meu Deus. Vocês estão assistindo muito Muito filme. Sim. Investigador criminal, alguma coisa assim, Uma né? coisa assim,
E aí elas falaram, né, quando a Lorena, acho que foi da Lorena primeiro, depois da Lara. Não, da Lara ou da Lorena, eu não lembro agora. As Lara e duas. Lorena. As duas responderam. Um dia e no outro. A Lara foi na terça e a Lorena foi na quarta formatura. Mas as duas, né? E a profissão que elas escolheram, elas querem ser empresárias. Que legal. Um dia uma, outro dia outra. Eu falei, gente, mas ela fala assim, não, eu não quero saber de E elas não empresa. contaram pra gente o que elas iam responder, né? E foi muito legal. Foi muito Foi legal. bacana. mesmo. E a minha pergunta para você é a seguinte: escolher ser engenheiro, você teve alguma influência, alguma inspiração para ter escolhido essa profissão? Como foi isso? Não, eu sempre gostei de desmontar as coisas. Nunca consegui montar de volta, né? Mas eu sempre tive curiosidade de entender como que as coisas funcionam, como que elas são de fato. E aí veio na minha cabeça ser engenheiro. E um dia na escola veio um palestrante engenheiro e ele mostrou as plantas da cidade. Ele era urbanista, então ele trouxe algumas plantas de cidade, algumas plantas de casa. E eu olhei e falei, eu quero fazer isso aí, eu quero construir, eu quero edificar, eu quero fazer alguma coisa que não sobre parafuso. E aí nasceu daí a ideia de fazer engenharia civil. A minha mãe tinha uma loja de material de construção, então eu já tinha uma base, eu já tinha trabalhado lá há algum tempo. Começou a trabalhar com Então, quantos anos? Eu tinha uns 14, 15 mais ou menos. Então, na verdade, antes eu já fazia uns bicos já, né? Ah, é? Já fazia uns bicos já. O meu pai, de forma indireta, ele me ensinou muita coisa, sabe? Então, ele era muito regrado na questão de dinheiro. Ele não me dava dinheiro. E aí eu tinha que buscar a minha fonte de renda. Então, eu tinha um tio que fazia quiboa, ele fazia esse sabão líquido, sabe? Caseiro. E eu saía vender na rua para ter o meu dinheirinho. Com 12 anos, eu já saía, 11, 12 anos. Eu pegava um carrinho de feira, colocava no carrinho e já saía vendendo. Então a gente não tá errado, né, Taylor? Porque Não estamos errados. se alguém aqui em casa me pede, mãe, eu queria um tablet ou coisa assim, eu falei, tá, quanto custa o tablet? Ah, tá. Tá, como que você vai fazer? Mas você vai me dar? Eu falei, não, porque teoricamente você não precisa do tablet. Você quer o tablet. E aí eu falei, monta um plano e vê como você vai fazer. Eu sei que ela vendeu os livros Ela terminou o ano, vendeu os livros do ano, vendeu os livros do ano anterior. Aí ela foi trabalhar na Ipromove, ganhando diária, que lá quando a gente tá muito apurada, pega freelancer, né? E ela, não, eu vou lá, vou dobrar a camiseta e tal. E foi 14 dias. Ela foi 14 dias dobrar a camiseta. 14 dias insanos, né? Uma doideira. E aí, um dia ela chegou e falou assim, gente, já consegui aqui, vendi os livros, fiz as diárias e consegui juntar o dinheiro para agora me leva porque eu quero comprar. E tivemos que levar, né, para comprar. Então, assim, poxa, podia ter comprado? Podia. Mas a questão é que hoje a gente, até no carro a gente veio falando, será que a gente não está facilitando tanto a vida a ponto de não impedir, né? Aliás, de não permitir, né? De não permitir que elas por si só conquistem as suas coisas, né? Então, e aprendam o valor das coisas. Então, aí agora elas querem trocar de telefone, eu falei, ok, vocês já sabem a receita. Né? Isso é legal. Nós temos um desafio muito grande como pais. A gente gosta muito de criar elas sem tech-free, né? Aquele sistema tech-free, sem tecnologia. Então, sem celular. Ela já pediu várias vezes celular, a gente não deu. Mas como você vai preencher o tempo da criança no período que ela não está na escola? É um desafio. É um desafio. Porque televisão é muito fácil. Você liga a TV, ela assiste TV e tudo mais. A minha mãe gosta muito de artesanato. Então, de manhã ela vai para a escola, à tarde fica com a minha mãe. E então, a minha mãe viu que a Isabelle também gostava de fazer artesanato. Minha mãe começou a comprar uma coisa, comprou outra. E as duas começaram a fazer juntos artesanatos. Oh, que legal! E aí foi muito legal, porque a Isabelle pedia algumas coisas e a gente sabia, isso aqui você vai estar fazendo esse artesanato para vender, não é? Sim, para vender então. Quando você vender, você vai ter o dinheiro para você, né, ter aquilo que você quer. E a Isabelle hoje tem 7 anos. Quando a gente fez, ela tinha o quê? Uns 5 aninhos? De 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. E a gente fez uma feira com ela. A gente chamamos nossos amigos, chamamos algumas pessoas da empresa ali, fizemos num domingo de manhã, na frente da empresa, montamos ali.
e colocamos vários artesanatos e as pessoas passavam na rua, olhavam e ela é muito E ela legal ia isso. chamando as pessoas. Vendedorinha, né? Aham. Ela ia chamando as pessoas e trazia, isso aqui é o que fiz com a minha avó, isso aqui não foi o que fiz, não, foi só minha avó. Isso aqui foi o que fiz. E olha, você não quer levar isso aqui é baratinho, isso aqui não sei o quê. E sabe, criando nela porque assim, a gente falou para ela, falou, não adianta você fazer e não vender, você tem que fazer e vender, porque senão onde você vai colocar isso aqui? E foi muito legal, porque numa manhã, né, amor? Pessoas passando na rua, às vezes ela gritava para as pessoas do outro lado da rua, vem aqui na minha feirinha da Isa. E eu nem lembro quando a gente conseguiu levantar. Quase R$700. Quase De R$700. artesanato, coisa de R$5, 10. Uau! Que legal, que legal. E aí vem o desafio. Ela achou que era tudo dela, né? Não, filha, a gente teve que comprar o material. Então, a gente tem que pagar para o papai o dinheiro que ele te emprestou para comprar o material. Aí, paga o papai. Aí, do que sobrou, mamãe, agora é meu. Não. Agora você tem que devolver a parte de Deus. E a gente ensinou ela a devolver o dízimo ali, naquele momento. E Né? como E ela foi? ficou muito triste, assim, porque ela viu que não era tudo dela. Porque era muito dinheiro, no final não era tanto, assim, né? A vida Na do empreendedor concepção dela. brasileiro. Eu falei, filha, seja Rico ou pobre, bem-vinda. né? Mas, enfim, ela conseguiu comprar a bicicleta dela que ela queria. A gente Que gracinha. comprou Que esse legal. ano. Daí foi no final do ano retrasado. Aí, no ano passado, nós compramos a Que bicicleta. bacana. Então, jovem, o que eu tenho para dizer para você? Ao invés de você ficar aí deitado no sofá, assistindo a Netflix, ou rolando seu feed, ou vendo o TikTok atrás do outro, ou mantendo o foguinho do TikTok aceso, você precisa se colocar em movimento. Não é verdade? Então, quando você entra em movimento, coisas acontecem. E o interessante é que, quando acontece, né, Taylor? Parece que a vida desliza melhor. Sem dúvida. Não é? Eu digo que as pessoas têm um mito, né? Que acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E eles invertem a realidade dos fatos, né? E, a verdade é que o dinheiro ele nos ajuda a deslizar mais fácil pela vida, não é? Proporciona muitas Tudo coisas. que você vai fazer, Proporciona, né? A verdade até as faz- atividades mais nobres, Sem tudo dúvida. envolve dinheiro, né? Se faz necessário o recurso financeiro, né? E é muito legal, né? Ela entender, ela aprender. Eu fico encantado com essa questão de inteligência financeira e a gente começar desde pequeno, porque igual para pensar. Isso que ela aprendeu com 5 anos, 5 para 6 anos, ela vai levar ela para a vida, né? E vai moldando o caráter da criança. E hoje, né? inclusive, eu quero dizer para você, tem muito material gratuito na internet para você ter uma educação financeira. Nosso país, nosso sistema educacional não é um sistema que vai te dar inteligência financeira, muito menos empreendedora. Então, eu te recomendo fortemente a consumir esse tipo de conteúdo para você. Hoje eu não tenho dinheiro, vou gerir o quê? Um dia pode ser que você tenha. E ao ter, você precisa dessa inteligência. Gente, para analisar. 5 anos, levantou R$700. E o legal é que, depois da feirinha, ela já olhou pra gente assim. Qual é a Quando próxima? vai ser a próxima? Gostou? É sobre isso. Ela gostou. Eu falei assim, filhinha, ó, tem que agora produzir mais, Fazer tudo né? de novo. Escala, pensa em escala, né? E conta pra gente, como foi essa questão de sair de um segmento que você estava e você sair do seu, e aí vocês se juntaram para fazer a Hidroset. Como começou esse Como projeto para tudo você? começou, não é, Como tudo Patrícia? começou. Exatamente. Há muito, long long time ago. Mas os meus pais tinham uma empresa de material de construção. E, inclusive, quando eu me formei, eles me chamaram para fazer a gestão da empresa e eu disse não. Eu falei, não, pai, eu não quero porque eu quero seguir a minha profissão. Me formei em engenharia e eu quero agora Atuar. empreender, eu quero tocar, inclusive eu quero ser autônomo, não quero Olha só. procurar emprego, eu quero... E foi muito legal porque eu saí numa fase que estava com um boom da engenharia. Então, não mandei nenhum currículo, recebi 3 propostas de serviço. Então, foi muito legal, foi uma época boa. Mas eu ainda toquei autônomo. Então, comecei do zero, pegando um projeto aqui, um projeto ali, começando uma coisa aqui, fazendo um contato ali, um networking ali. Isso é importante. Então, a coisa começou a acontecer, conheci pessoas, comecei a construir para outras pessoas, e daqui a pouco a gente estava construindo para vender, e eu fazia projeto. A Lizzie entrou no páreo, vendendo casa. Então, tocamos. Só que na engenharia é meio insano o ritmo de trabalho.
Então, principalmente no meu caso, que eu fazia projeto, executava a casa para terceiro e fazia a casa para vender. Então, Nossa. né, então, o cliente liga e fala, eu quero fazer uma obra e eu quero um orçamento. Então, eu tinha que sentar para fazer orçamento. Tinha que atender o pessoal, fazer ali todo o cronograma, cronograma da minha equipe para eles correrem atrás das obras. Então, acompanhar o que eles estavam fazendo, porque não é só delegar, você tem que acompanhar. Né? Você não pode delargar, né? Você delega e acompanha. Então, tinha tudo isso aí. E eu começava às 7h30 da manhã, 8 horas, e ia até às 9. Nossa. Então, era um Da ritmo noite. insano. Em 2017, descobrimos que iríamos ser pais. Ai, que delícia. Quantos anos de casado vocês 5. tinham? Nós 5 estávamos anos. com 5. Hoje, 5 anos de casados, quando descobriram que iam ser pais. Que E legal. aí eu falei assim, bom, agora é hora de eu soltar o pé do acelerador, pisar no freio, porque senão eu não vou ver minha filha crescer. Vai ser filha de um pai ausente. Isso não é legal. Então, e nesse meio tempo, meu pai me chamou de novo. Ele falou assim, tua mãe tá cansada, eu te convidei lá atrás, você não quis vir, se você não vir agora, a empresa não vai ter como fechar, ela não tem como continuar, ela vai fechar. Tua mãe tá cansada. Na verdade, meu pai abriu empresa para ele tocar, lá no ano 2000. E ele nunca tocou a empresa. Ele chegou no dia de começar. Só deu ideia. Ele deu ideia. Ele montou. E aí, no dia de pedir a demissão, o patrão dele falou: não, você não vai sair, não. Você vai ficar aqui comigo. E aí, fez uma proposta recusável para ele. Ele falou para minha mãe: começa lá. Depois eu volto, né? A hora Vai que o indo, negócio vai engrenar, indo. a hora que engrenar, eu vou. E até hoje ele não veio. Mas aí em 2017 ele me chamou e aí descobrimos que iríamos ser pais. Eu falei, bom, agora eu acho que desacelerar. E uma forma de recomeçar é justamente mudando de segmento. Sim. Então, ou seja, trabalhando numa empresa que trabalha em horário comercial. Engenharia não tem domingo, sábado eu desligava o celular de sábado, porque senão ele ficava tocando. Então, domingo já ligava e já começava. Vai encher uma laje, né? Como é que faz, né? Você tem que Não. até terminar, né? Exatamente. Interessante Então, assim, isso que você falou, né? Porque hoje eu vejo a dificuldade das pessoas de se desligarem do celular, mesmo no final de semana, ali até no sábado. Aqui em casa a gente tem uma rédea em relação a isso, né, Teira? A gente fica cobrando um ao outro, celular, sábado, celular e tal. Qual que é o conteúdo, o que é. Então, tipo, eu mesmo vou confessar algo aqui, gente. Chega sexta-feira, pôr do sol, eu tenho o maior prazer do mundo. Pegar meu celular e falar adeus. Então, e penso que tem gente escrevendo o tempo todo. Então, chega domingo à noite, eu só dou aquela olhadinha e falei, meu Senhor. Amanhã Começou, né? vou amanhecer respondendo mensagem. Só que é muito libertador quando você consegue fazer isso, né? De você estabelecer assim, um marco no tempo. Eu preciso parar, porque senão... Então, isso do final de semana, e quando a gente decide priorizar a família, porque assim, eu e Taylor, a gente sempre está se educando, então a gente acaba frequentando muitos networks diferentes, muitas realidades diferentes. E a gente conheceu muita gente, né, Taylor, em termos assim, porque eu faturo num ano, o empresário faturava numa semana. Aí eu olhar, tá, mas e aí? Qual que é o preço disso? Família desestruturada, divórcios e cisões, e filhos de um lado, filhos do outro. Então, a gente tem que entender que em algumas situações você vai precisar priorizar o que você quer, de fato. Então, eu olho para a gente hoje, né, Taylor? Muita gente... mas vocês podiam estar multimilionários. Eu sei que a gente podia. Só que a gente optou por viajar menos. E olha que a gente viaja bastante. Nossa. Mas a gente optou em escolher os eventos que a gente vai. E, na medida do possível, a gente leva as meninas junto. Porque a nossa prioridade... A gente, inclusive, abriu a empresa, olha só, para poder cuidar delas, né? Para pagar a mensalidade da escola. Então, se a razão pela qual foi elas, então como é que agora, na adolescência, eu viro e falo assim, não, agora vocês já são adultas. a prioridade é a empresa. A gente percebe que muitos, e hoje em dia é uma realidade muito latente, em que as pessoas querem ganhar o mundo, acabando perdendo tudo, não é? Tudo que é o mais importante, né? Que é a família, que são os filhos.
Então, isso tem que ter esse balanço, né? E daí você decidiu fechar Foi tudo. Foi nesse ponto que eu resolvi fechar a gaveta. Você, a imobiliária... A imobiliária, principalmente como corretora, né, a gente tem que estar à disposição do cliente para mostrar o imóvel quando? Quando o cliente não está trabalhando. Exatamente. Né? Pós 18 horas, geralmente, Pós 18 né? horas, feriado não existe. Uhum. Então, para mim, só existia o sábado. Né? Mas domingo... Que era um bálsamo, né? Sim, assim como para você, Patrícia. Mas domingo, pós 6 horas, feriados, horário de almoço, isso não existia mais na minha vida, né? Então, era uma vida muito louca. Mas eu gostava, porque eu sempre gostei dessa parte comercial. Antes de ser corretora, eu trabalhava na parte comercial de uma empresa de análise de crédito. Então, eu rodava Paraná inteiro, eu rodava Mato Grosso do Sul, atendendo os clientes, tinha uma carteira, tinha as minhas metas, e era uma loucura. E aí eu casei. Como eu vou conciliar isso? Eu ficava para Mato Grosso uma semana fora, porque eu tinha que dar conta de atender os clientes de lá, e eu tinha que economizar, porque a empresa cobra isso da gente também, né? Prestar contas, então eu tinha que otimizar meu tempo. Então, eu ficava uma semana fora. E agora, casada de novo, tinha acabado de casar, né? Como que eu vou fazer? E aí foram surgindo as portas. No momento, eu achei que foram se fechando, mas, na verdade, foram se abrindo. Para que eu me desligasse dessa loucura que era e realmente focasse, né, no meu casamento. Aí, até mesmo o Alexandre, foi uma ideia do Alexandre. Por que você não faz, né? Você já está na área comercial. Não, faz ideia um fantástica. curso Você foi de iluminado, corretora. meu filho. Você está louco? Não sei vender imóvel. Não, era uma máfia. Minha Era mãe, uma máfia. minha mãe vendia material. Ele construiu. Eu construía e ela vendia. Ficava tudo entre família, Tudo entre família, né? Mas, assim, a gente foi encaminhando, né, Alexandre? E aí nós conseguimos chegar nesse equilíbrio aí de... Nesse ponto de inflexão, né? Isso. Que era a abertura e começar assumir um negócio que vocês não imaginavam como estava também, né? E uma coisa interessante, você percebe que, olha o que você colocou, né? Sua mãe, você já trabalhava trabalhou um período com materiais de construção junto com a sua mãe na loja, depois fez engenharia, a Lisier, né? Exímia vendedora, né? Nossa, um dia de canto, vamos conversar, né? Trabalhava na parte comercial e eu percebi aqui que você também fez um MBA, né? Em que área? MBA em gestão. Em gestão. Em gestão. E, na realidade, se você Tinha que fosse gerir o recurso da máfia, né? Então, mas se você fosse perceber, teria que ser algo mais na área comercial. E por que gestão? Porque eu precisava gerir a imobiliária que eu abri. Eu abri uma imobiliária. Então, eu vinha do setor comercial. Mas uma empresa tem outros setores, tem o financeiro, que a gente vê assim muito por cima na faculdade, porque a faculdade de administração ela é muito boa, mas ampla, ela né, te dá, é muito ampla. Pincela, né? Por exemplo, contabilidade. Você é uma imersão naquele assunto. Administração não. Você vê um pouquinho de recursos humanos, você vê um pouquinho de financeiro, um pouquinho de contabilidade, dá um oi ali no comercial. Então, você passa nos setores. Então, eu precisava me aprofundar, porque eu estava abrindo a minha empresa. Eu entendia do comercial, mas eu precisava entender como era o restante, porque eu tinha uma base. E aí que eu decidi pela gestão. Né? Eu preciso saber gerir minha empresa. E fez total diferença. Fez, com certeza. Tanto para sua empresa como também para você. Exatamente. E aí, como foi? Então, aí eu aceitei o desafio. Eu sabia que não iria ser fácil. Eu sabia que a empresa não estava numa situação boa, estava numa situação... Por isso que eu falo que a gente começou do -1, porque primeiro que eu não sabia gerir empresa. Administrar obra é uma coisa. Gerir uma empresa, gerir uma equipe, criar estratégias e, definir processos são coisas diferentes. Então, eu falei, eu preciso aprender o que é um comércio. Primeiro, o que é uma empresa, para depois, né, eu começar a trabalhar, de fato, em si, como inteligência no negócio. Né? E aí eu fiquei 6 meses lá, aprendendo, olhando, vendo. E aí chegou num ponto que a gente fizemos uma reunião e aí surgiu a pergunta clássica, né? O que a gente precisa fazer para aumentar o faturamento? Pergunta de 1 milhão, Pergunta de 1 milhão. Pergunta de milhões. De dólares, né? Milhões de dólares. E aí a resposta estava na ponta da língua. Eu falei, não tem como aumentar o faturamento. Aí meu pai falou assim, não, mas como não tem como? Tem que ter como. Eu falei, não tem como. Ele falou, por que não tem como? Eu falei, porque o modelo de negócio está errado.
E aí eu já tinha feito Uau. Tem um gente que mapa demora ali. décadas para descobrir que o modelo está errado. Exatamente. Eu falei assim, a gente vende de tudo. Porque é uma loja de material de construção. Qual que é o problema da loja de material de construção e por que esse ramo está acabando nas grandes cidades? Maringá, por exemplo, é um exemplo disso. Eu falei, nós temos de tudo aqui. Desde o material bruto até o acabamento. Ferramentas, temos parte elétrica, parte hidráulica, temos... várias linhas e vários segmentos, vários grupos dentro da empresa. Só que a gente tem um pouco de cada coisa e a gente não é bom em nada. E esse é o ponto. Nós não somos bons em nada. Então, ele falou, o que a gente precisa fazer? Eu falei, a gente precisa mudar o modelo de negócio. Nós precisamos dar foco, fazer um downsizing, você enxuga para poder expandir. E ele me deu uma base muito boa, sabe? Porque ele me deu alguns insights, assim. Uma delas, que eu já vou deixar aqui para quem está assistindo. Opa, olha para aquela câmera lá, então. Lá. Primeira coisa que ele falou, organização. Você quer mudar? Então, organiza para crescer. Então, é o primeiro ponto que a gente entende que é impossível você crescer se você não tiver organização. Empresa desorganizada ou não cresce ou ela cresce muito lento. Ou perde muita grana. Exatamente. Então, ela deixa muito dinheiro no meio do caminho. Sim. Então, primeira coisa, ele falou, então, você quer mudar? Então, me traz uma proposta, tá? Mas primeiro, organiza. Então, aí que eu chamei a Lisier. Porque a Lisier é formada em administração, tem MBA. Quem sou eu? Um simples engenheiro, um mero engenheiro. E aí ela... Falei assim, amor, eu preciso fazer um plano de negócio para apresentar para os meus pais, porque a gente precisa mudar. E aí a Lisier trouxe todo o conhecimento, toda a bagagem que ela trouxe do serviço antigo dela, toda a experiência que ela trouxe do serviço e o conhecimento da faculdade. Fizemos daí a matriz SWOT do nosso negócio, fizemos a matriz e fizemos uma análise pontual de cada segmento e cada ramo que a gente trabalhava. Olha que interessante, Alexandre, você trazendo isso. Muitas pessoas, quando querem começar um negócio, eu já orientei várias pessoas, sobre essa questão. A pessoa fala, cara, eu tenho uma máquina que um tio meu quer me vender. Eu falei, ela é uma máquina, de fazer tal coisa, e nós vamos fazer gravação e tal. Eu falei, certo, mas e você vai fazer para quem? Não, porque ele tem uma carteira de clientes, não sei o quê, ele vai me passar, de fornecedores. Eu falei, certo. Tá, mas você vai produzir e como você vai fazer o processo de entrega desse material? Como que você vai alcançar os clientes? As pessoas não pensam. Eles Canal de venda, qual que é o canal de vendas? Então, as pessoas, e isso eu digo para vocês, que se você vai começar um negócio, pense no negócio. Pare tempo para poder analisar, para poder fazer uma análise. Mas eu não sei fazer... um plano de negócios, Busca o Sebrae. O Sebrae ele te ajuda, você que é microempreendedor e que não tem uma esposa com MBA, Busca o Sebrae, Busque ajuda, porque às vezes as pessoas eles acabam perdendo oportunidades ou fazendo algo errado e começando tudo errado porque não perguntam. Mas eu vou além até, sabe, Taylor? Porque a gente encontra também muitos empresários que quando você fala num plano de negócio, você fala numa matriz SWOT, não, isso aí é matéria de faculdade. Você tá louco? Isso aqui é negócio de verdade. E foi super importante para a gente. A gente faz todo ano. A gente revisa nosso plano de negócio. Eu tenho lá... Uma hora eu vou fazer um vídeo das coisas que eu tenho desde 2000 e bolinha, que a gente faz a matriz SWOT, analisa esse ano, qual foi um ponto negativo nosso, que foi a nossa maior fraqueza, mas o que a gente teve de fortaleza esse ano, o que a gente vai... Porque se você não olha para o que você está fazendo, não analisa, não tenta olhar de cima, de lado... Se você não dá um passo para trás, para olhar o você todo, se torna um carro a 200 por hora no escuro. Você não sabe onde você vai bater. O interessante disso, Patrícia, é que nós também fazemos o planejamento anual, todos os anos lá na empresa. E quando você você sai dessa loucura que a gente está no dia a dia e a gente começa a observar, porque o planejamento nos obriga a isso, observar como estão os nossos concorrentes, o que eles estão fazendo, de bom e de ruim, como uma oportunidade para a gente também. Como estão os nossos fornecedores? Como que está o mercado? Os nossos clientes? Então, a gente começa a observar. E com a experiência que a gente teve durante o ano, a gente consegue ter uma visão muito além. E ajuda muito no planejamento e nos acertos do ano seguinte, sabe?
Por isso que a análise SWOT, planejamento, não é só no começo realmente. Tem que ter uma É uma ação constância. contínua. Uma constância. Isso aí na teoria chama benchmark. Exato. O que é um benchmark? É você olhar o mercado concorrente e você copiar boas práticas. Porque, às vezes, ele demorou muito tempo para chegar naquele ponto de excelência e você consegue economizar observando, muitas vezes. Observando. Então, o benchmark está na teoria. Mas a teoria, tem muita gente que não gosta da teoria. E a teoria é importantíssimo você colocar em prática. Né? Você relacionar a teoria e juntar ali com a prática. experiência passada, pregressa, né? Igual no caso de vocês, né? Analisou o período pregresso, porque olha que coisa interessante também. Às vezes as pessoas querem começar um negócio, eu falo, não, eu quero deixar tudo de lado, eu quero começar um negócio muito novo. Cara, mas o seu passado fez com que você chegasse até aqui e ele pode propulsionar para você alavancar e ir mais para frente, para você crescer, se desenvolver. Então, você não pode deixar de lado o seu passado. Né? E acho que isso que vocês fizeram, né? De trazer essa percepção da empresa que você trabalhava, que possivelmente era uma grande empresa antes, né? Ou não sei se era multinacional. Não, era só nacional. Nacional, mas grande empresa, né? E você trazendo toda a experiência vivida e daí vocês fizeram esse plano. A primeira E casa que como eu foi? fiz, a primeira casa que eu fiz foi em 2008 para vender. Minha mãe tinha um terreno lá, ia vender o terreno. Eu falei, mãe, em vez de vender o terreno, vamos fazer uma casa para vender? Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, você não tem nada? Eu falei, eu tenho 30 mil reais. Eu falei, não dá pra fazer com 30 mil reais. Eu falei assim, mas vamos alavancar isso aí. Aí conversamos com meu pai, fizemos as contas lá, tinha um dinheiro no banco e tal. Fizemos a primeira casa. Só que assim, em 2008 estava muito ruim para vender casa. Era um período ruim, não tinha financiamento, não tinha recurso financeiro de bancos, sabe? E aí eu falei, bom, eu não posso ficar a casa muito tempo parada. Então, o que a gente precisa? O que eu preciso? Ter um diferencial competitivo. E esse foi o ponto. Então, eu saí para ver as casas. E aí as casas eram todas iguais. Mas as casas são todas Nossa, eu iguais. lembro, 2008, foi quando a gente comprou a nossa primeira casa e a gente olhava assim, parecia que todos tinham copiado da mesma... Ctrl-C, Ctrl-V. Mesmo projeto. Pegaram o mesmo projetista, estava com preguiça e... Né? Porque os terrenos de Maringá são meio padrão, é 6 por 25. E então, eu falei, não, vou fazer uma planta diferente. Fiz uma planta diferente. E foi legal por quê? Porque a gente fez uma... Na segunda, a gente já fez leilão da casa. Foi muito legal. Porque a gente colocamos... Porque eu gosto de terminar a casa e pôr para vender. Porque o cliente, ele gosta... É visual. Ele gosta de ver pronto. É diferente de a casa executando, sabe? Tem madeira, tem tijolo à mostra. Ninguém quer ver essa parte, né? Ninguém quer ver essa parte. Então, ver pronto, você cria valor. Então, eu falei, vou esperar terminar. Por mais que, né, a gente alavancou um dinheiro aqui, precisa pagar ali, mas deixa eu terminar, no finalzinho a gente vende para poder melhorar o valor de venda. E aí, eu tinha colocado um valor na época, e aí mostrei para um cliente, a primeira cliente falou, nossa, a casa é minha, gostei, mas eu não tenho entrada. Me dá uma semana. Eu falei, eu não posso dar uma semana, mas vai lá e me avisa que dá certo. Vi outro cliente, não gostei, a casa é minha. E aí, ele falou assim, você pega um carro? Eu falei, pego, porque eu precisava vender a casa. Eu falei, pego. Aí, daqui a pouco me ligou um corretor amigo meu e falou, Alexandre, eu preciso lá mostrar a casa. Eu falei assim, cara, a casa está praticamente vendida já. Ele falou, mas você já assinou o contrato? Eu falei, não. Deixa eu ir lá então. Aí ele foi, me ligou, 15 minutos, falou, viu, sabe aquele rapaz que você falou que tinha vendido a casa? Liga para ele e fala que não vai dar certo, porque eu acabei de vender a sua casa. Eu falei, não é assim não, a gente tem que conversar e tal. Eu falei, mas... Ele falou, não, já vendi. Ele vendeu por 20 mil a mais do que... Você tinha pedido. Estava pedindo. Eu falei, não, porque o cliente gostou tanto da casa, e eu falei para ele que a casa estava vendida, a gente tinha que aumentar a proposta para ele poder ficar com a casa. E ele falou que pagava. Então, assim, foi muito legal. Mas o quê? Diferencial competitivo. E quando você tem isso dentro da empresa, você se destaca dos outros. Porque hoje o mercado é muito concorrido. Vai vender na internet para você ver. É concorrência. Vai vender no Mercado Livre. Você tem ali produtos de catálogo que as pessoas brigam por centavos. Então, o produto é o mesmo. A indústria está lá produzindo e colocando na sua mão para vender, colocando na mão do João, da Maria, de todo mundo para vender. Quem que vai vender? Quem vender por menos. Quem ganhar menos. Entendeu? Então, assim, qual vai ser o meu diferencial competitivo? Porque Mercado Livre, você tem que vender em volume para você ganhar. É volume. Você tem que trabalhar muito. Então, muito assim, esforço, né? Exatamente. Pouco resultado. Agora vamos falar do nosso mercado local. Existe um mercado concorrente. Dificilmente alguém tem um mercado que não tem concorrência. Eu acredito que vocês têm concorrência. Nós também temos concorrência. Então, o meu concorrente, ele está lá para atender o cliente que eu quero atender. Sim. Então, o cliente está lá. Então, ele vai comprar de quem? De mim ou do meu concorrente. Então,
a grande questão é o que eu vou fazer de diferente, de melhor, para atrair esse cliente, para conquistar esse cliente. Né? Então, assim, esse é o ponto. Então, a gente começou assim, porque a gente já veio lá de trás. Nós começamos do zero na engenharia, vendendo casa, e começamos na loja também do zero. Por que do zero? Porque a loja estava com uma dificuldade financeira, devia em banco, sabe? Não tinha processo, não tinha nada. Então, falamos, precisamos colocar a casa em ordem primeiro. Colocamos a casa em ordem e aí surgiu a ideia de segmentar. Tá, legal. Mas eu quero saber assim, vocês fizeram o plano de negócio e quando vocês foram apresentar, como foi? Esse é um ponto. Você fala, eu falo. Pode falar. Já tá. Pergunta minha mãe. Tá, mas você está querendo dizer, então, que nós não vamos mais trabalhar com cimento? Não vamos vender cimento? O apego, né? O apego no cimento, né? Eu falei, isso. Ela falou assim, mas a gente atende os clientes aqui há 17 anos. E o que eu vou falar para um cliente que entrar aqui e pedir por cimento? Eu falei, é simples, vai falar que não tem. Eu falei, o cimento está levando a loja para baixo. Identifiquei que o material bruto ele tinha uma margem negativa. Quanto mais, menos. Então, assim, quanto mais você vendia, mais você perdia. Então, eu falei assim, é um custo operacional muito alto. Olha só os relatórios. Aí eu comecei a montar os relatórios e tentar analisar e entender cada segmento. Custo operacional alto, margem baixa. Ok? E você tem que ter um imobilizado alto. Então, tem que ter ali um barracão grande, sabe? E tem que ter separado dos outros, porque o estoque ele é muita poeira. Tem que ter empilhadeira, tem que ter caminhão, tem que ter... Os caminhões é tudo velho. Né? Loja de material de construção, pode reparar. Geralmente os caminhões são velhos. Capenga, é verdade. Os caminhões são velhos. Porque a margem é baixa, você não tem margem e rentabilidade para você ter... Investir em frota. E eu falei assim, então, a nossa ideia é justamente fazer um downsizing e escolher um segmento. E o nosso segmento que a gente escolhe que nós fizemos, porque nós já tínhamos feito uma análise do mercado. E olha só, existe uma oportunidade muito grande aqui no material hidráulico. Então, assim, loja de material de construção, tinham entre Maringá, Sarandi e Paissandu, região metropolitana aqui de Maringá, mais ou menos 200 lojas. Ou seja, o nosso universo de concorrência era gigante. Né? Tínhamos ali por volta de 200 concorrentes que brigavam para vender cimento, que brigavam para vender areia e todo mundo vendia num preço baixo. Então, alguns com deslealdade, não imprimindo nota, não fazendo nota fiscal, não fazendo isso, entregando menos. E a gente ali, como cristão, não podia fazer isso. Então, aí eu falei assim, existe essa oportunidade e a minha ideia é deixar de vender tudo e vender, focar e se especializar em um segmento só do nosso setor que a gente já tem o know-how. E aí ela falou assim, mas espera aí, material hidráulico é joelhinho de plástico, tubo. Como é que a gente vai sobreviver vendendo joelhinho de 50 centavos? Eu imagino o caos que você não criou na cabeça dela. Aí eu falei, vai dar certo. O estudo mostrou que vai. Ela falou, e os nossos clientes? Eu falei, então, o estudo mostrou que nós vamos perder todos. E, de fato, o estudo estava certo. Perdemos todos os clientes. Porque os clientes estavam acostumados a ir na loja para comprar cimento, areia e pedra. Então, ninguém ia lá para comprar joelho, comprar tubo, comprar material elétrico. E aí que está o ponto. E é esse ponto que eu coloquei para eles. A pessoa que quer comprar material elétrico, ela vai numa loja de material elétrico. A pessoa que quer comprar tinta, ela vai numa casa de tinta, ela não vai num depósito de material de construção. Por quê? Porque ele não tem variedade, não tem uma gama de produto, não tem conhecimento técnico, não vai ter... E, teoricamente, o custo tende a ser maior, né? Sim. Do que numa especializada. Especializado, o volume é maior. E é isso que eu falei. Falei, negocia com um fornecedor de cimento. O que ele quer? Ele quer pelo menos 3, 4 carretas. A gente tem condição de comprar meia carreta. Vai negociar com o pessoal de hidráulica. Eles querem 2, 3 cargas para melhorar a tabela. Tá? Então, o que a gente precisa? Criar volume. Então, se a gente tem um fornecedor só... É fácil. É fácil. É igual o caso da Nike, né? Escolher um só, em vez de... Você assistiu o filme do Michael Jordan lá? Então, eles tinham um orçamento para contratar 4 ou 5. Ele falou, não, em vez de contratar 4, vamos contratar um só. Pega um bom. Então, e aí decidimos. E aí meu pai me deu carta branca para tocar. E aí fizemos todo um realinhamento de processo. Então, a empresa é familiar, tem os irmãos. Então, tem a questão de sucessão também. E aí? Né?
que é uma parte bem delicada não só no nosso caso, mas como qualquer caso. Todos os casos. Então, são delicados. tem um caso o meu pai, por que ele nunca veio para a Hidroset? Ele nunca veio para a Hidroset porque ele trabalha numa empresa chamada Jamel, ele vende cachaça. Tá? Ele não é adventista. E ele trabalha lá. Ele começou como ajudante de entrega. Tá? E ele foi crescendo dentro da empresa e hoje ele é diretor comercial da empresa. Uau. Então ele foi crescendo com a empresa, ele viu a empresa crescer. E tem um concorrente dele que é a 51, Cachaça 51. 2 irmãos lá. Tá? Sucederam a empresa. O pai morreu e a empresa foi sucedida por esses 2. E esses 2, eles se odeiam. Então a empresa é gerida 5 anos por um, 5 anos pelo outro. Estamos falando hoje da maior empresa de cachaça do Brasil, que eles dominam o mercado nacional. Então, o maior market share do Brasil é deles. E eles dividem gestão. 5 anos um, Que aí loucura. sai todo mundo, aí 5 anos volta o outro, aí sai todo mundo e traz a equipe dele de novo e começa um processo de gestão, tudo de novo. Então, como é que faz, né, uma situação dessa aí? Mas foi o quê? Problema na sucessão. Né? Problema na sucessão. Então, o nosso caso tem meus irmãos. E meus irmãos, eles eram acostumados com o modelo de gestão lá. Então, eles abasteciam no posto, e aí a firma pagava, chegava no caixa, pegava vale. Gente, vale é funcionário. Então, o celular era a firma que pagava. Então, a firma, na verdade, ela era extorquida. E existe uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Mas existem algumas semelhanças. Então, ela é uma pessoa, você não pode extorquir ela, ela não está ali para ser extorquida, ela tem que ter todo um respeito ali, porque senão o fluxo de caixa ele vai para o espaço, e era isso que estava acontecendo lá, não tinha fluxo de caixa. Então, o que a gente fez? Fechou a torneira. Então, fechamos a torneira em vários aspectos. Então, e aí começamos a partir dali a história da Hidroset. Por que Hidroset? Antes não chamava Hidroset, chamava Eu Rei ia do perguntar Vale. isso, falei, gente... Rei do Vale. Chamava Rei do Eu Vale. conheci. Chamava Rei do Vale. E aí eu falei, bom, já que a gente vai perder a carteira de clientes, por que não Cara, mas começar? a Rei do Vale era gigante. A Rei do Vale, ela fazia grande. propaganda na Novo Tempo. Eu conheci a Rei do Vale. Então, eu falei, por que não agora Já fazer balde com tudo, né? Já vai fazer... Já fazer um brand, né? Tava conversando com o Cris ali. Por que não já não fazer um branding aqui e começar? A gente percebeu que os nossos concorrentes nem tinham nome que remetia ao segmento. Nenhum deles. Então, o nome é variado, assim. Você fala, quem é esse cara aqui? O que ele faz? O que ele faz? Não sei. Onde vive? O que come, né? Então, você tem que gastar muita energia em marketing para você relacionar o seu segmento com o seu nome. Então, eu falei assim, se a gente pegar um nome já relacionado ao segmento, a gente já vai economizar muito no caminho. Então, já fizemos mexemos reestruturamos de forma geral. Desde layout, nome, processos, equipe, tivemos que trocar toda a equipe. Hoje, nós só temos um funcionário naquela época. Uau. Um funcionário. Quantas decisões difíceis. Exatamente. Quem demitiu? Qual dos dois foi o carrasco? E o duro que, assim, demissão às vezes é necessária, Sim. mas ela nunca é uma decisão fácil de tomar, porque envolve um lado pessoal. Por mais que existe ali a necessidade de se trocar uma pessoa para aquela função, para um perfil diferente, existe o lado pessoal, que a pessoa está ali, né, gosta muitas vezes. Mas... Querendo ou não, a gente acaba se envolvendo com a pessoa, Sim, criando claro. um vínculo, né? Vínculos, laços, E né? a gente, é difícil, às vezes, Fazer essa cisão, né? essa decisão. E aí resolvemos criar uma empresa que trabalhasse com material hidráulico que tivesse um significado no nome, né? Então, colocamos Hidroset. Então, a empresa chama Hidroset. Sétimo da perfeição. Somos adventistas do sétimo dia. Então, criamos ali a Hidroset. Poxa, então, criamos a Hidroset e começamos do zero. Tá? Foi um começo muito desafiador. Porque é diferente de quando você faz um planejamento para começar uma empresa. Quando você vai começar, já está tudo pronto. Você já arrumou o lugar, tudo bonitinho. E lá o desafio era fazer isso tudo com a empresa funcionando. Com o avião a gente tinha que queimar estoque para gerar caixa, para comprar outro material, com os funcionários ali trabalhando, com um processo que não funcionava, departamentos que não existiam, não era setorizado, porque a pessoa que fazia vendas também
recebia, fazia a separação do pedido e, às vezes, até carregava para o cliente no carro. Controle zero. Então, foi um momento bem turbulento que a gente passou ali, que a gente costuma dizer que nós trocamos o pneu do carro com o carro andando. Né? E, assim, foi muito desafiador, mas foi muito bom para o nosso crescimento, sabe? Para a nossa experiência e que nos ajudou depois. Mas deu certo, a gente sempre colocando Deus à frente de tudo, sempre, desde o começo. Né? Exatamente, esse é um ponto. Eu acho que é o ponto mais importante. Desde o começo nós colocamos Deus em primeiro lugar, por isso nós queríamos um nome que tivesse um significado. Isso. Deus se revela muito pelo número 7, então queríamos que ele fizesse parte da empresa. Então convidamos ele para fazer parte da empresa, para ser sócio da empresa, e a coisa se desenrolou, ela aconteceu de diversas formas. Bom, para a gente, o nosso objetivo era ser um distribuidor de material hidráulico. Então, nós definimos ali público-alvo. Isso é importantíssimo. Primeiro, para quem você vai vender? Olha a teoria aí de novo, né? Você que acha que a teoria é só a teoria. Definimos, então, público-alvo. Então, todas as nossas ações... E por que é importante? Porque todas as suas ações e estratégias têm que ser voltadas para esse público. Porque se você não tem público, você vai fazer estratégia para quem? Você vai vender para quem? Você vai... É como você vender churrasco para vegetariano. Exatamente. Você vai ficar batendo em ferro frio. Então, definimos o público-alvo, definimos missão, visão e valores. E isso parece também balela, mas é muito importante. Então, várias decisões. Às vezes, no caminho, a gente tendia a desviar. E a gente fala, mas espera aí, essa aí não é a nossa missão. Nossa missão é isso, isso, isso. Não, opa, então volta ao caminho. Então, acerta de novo, realinha. Então, fizemos todo esse processo aí e começamos. A equipe não veio junto. Por isso que a gente teve que trocar muitas peças ali dentro, já para trazer pessoas para uma cultura nova. Alinhados com a missão e visão da empresa. E a cultura de uma empresa é tudo, né? Justamente porque quando a gente fala sobre mudança, esse assunto é muito delicado, né, gente? Porque a gente sempre fala, a gente entende que é preciso mudar, mas nem sempre a gente está preparado. E as pessoas entendiam que precisava mudar, que era necessário mudar, era importante, senão ia morrer naquele modelo de negócio. Mas não conseguiram entrar na mudança em si, sabe? É que a verdade dessa mudança. A verdade dos fatos, o que acontece? É muito difícil a pessoa trazer a autorresponsabilidade para si. Eu sei que tem que acontecer, precisa acontecer, eu preciso mudar, mas eu não quero. Exatamente. A mudança ela envolve um empenho de energia muito grande. E o nosso cérebro ele quer nos poupar de todo o esforço, né? Então, é por isso que as pessoas são tão resistentes a mudar qualquer coisa. Você chega lá na mesa de alguém, agora o computador não vai ficar desse lado, vai ficar desse. Você já gera um desconforto. A pessoa, né? Então, a gente se vicia no que está cômodo. E aí, quando você propõe não, vamos tirar isso daqui, por lá, essa pessoa não faz mais isso, vai fazer aquilo. E as pessoas começam a ter que pensar a sair das suas bolhas, você começa a criar conflitos. E aí, se você não tem a cultura para você se alinhar e olhar assim, não, então, pera lá, essa pessoa não está alinhada com a cultura que eu quero manter aqui. Então, já é um forte candidato a não estar ali. E a gente já experimentou isso, né, Taylor? Quantas vezes os nossos maiores prejuízos, nossos maiores erros, nossos maiores caos criados dentro da nossa indústria, do nosso negócio, geralmente foram criados por pessoas que não estavam alinhadas com a nossa cultura. E aí, para nós darmos sequência, então começamos a trocar ali, dar umas peças, treinar o pessoal, capacitar, porque o que faltava no mercado? E qual que é o nosso diferencial competitivo? É a parte técnica. Então, o material hidráulico parece que é muito simples, mas ele é muito técnico. Então, isso faltava no mercado concorrente. Então, esse conhecimento técnico, essa proximidade com o cliente, porque os nossos concorrentes, eles queriam vender, ok? Então, já começamos a multar. A partir de hoje, vocês não são mais vendedores, vocês são consultores de vendas. Então, vocês vão fazer uma consultoria com o cliente. Então, vocês vão primeiro ouvir o cliente. Então, começamos a treinar a equipe de vendas e tudo mais. Mas a gente precisava de um fornecedor. E por isso que Deus tem que ir em primeiro lugar. Porque nós imaginávamos que aquele fornecedor que nós já tínhamos iria nos ajudar a desenvolver o mercado. E aí, simplesmente, ele chega e fala, não, a gente não tem interesse. Uau! E agora? Então, todo o planejamento, todo o trabalho foi feito, né? Só que pensado nesse fornecedor. Pensado nesse fornecedor.
E ele já tinha dado ali né, alguns Sinais. uns sinais que ele iria entrar com a gente. Mas ele não entrou. E agora? E aí? E agora? Então eu falei, bom, agora ou a gente dá 2 passos para trás, retrocede e pensa em outro segmento, ou a gente tenta outro fornecedor. O outro fornecedor era o maior do Brasil até então. E aí nós decidimos fazer um contato com ele. Falei, poxa, mas se esse não quis aceitar o nosso Comprar projeto, briga comprar o nosso projeto, imagine o outro. Então, aí a gente... Falei, bom, um não eu já tenho, eu vou tentar. Liguei para o vendedor falou, sabe o que é? Eu nunca abri um cliente, eu vou te passar o telefone de um rapaz aqui, quem sabe ele te atende, sabe? E aí falei, bom, segundo não, vamos pro terceiro não, né? Uhum. E aí liguei pro outro vendedor, uma empresa renomada, eu vou falar aqui a Tigre, né? Tigre, Tubos e Conexões. Uhum. E aí eu falei, nós somos uma empresa de material de construção, estamos migrando e nosso projeto é ser um distribuidor de material hidráulico para a construção civil. E aí ele falou assim, onde você está? Falei, eu tô aqui na Doutor Alexandre. Ele falou assim, você tá aí agora? Eu falei, tô. Falou, daqui meia hora eu tô aí. Então ele já chegou, já abriu o notebook, já mostrou a empresa assim, assada, tal. Enfim, e eu falei assim, mas espera aí, vocês viriam com a gente? Eu falei assim, só preciso falar com a minha gerente, mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso na minha carteira. Alguém que tem essa vontade de crescer, de desenvolver, de fazer diferente. Que demais. De ter um diferencial competitivo, porque tem muita Olha aí, gente Deus fechando uma porta e abrindo uma janela exatamente. gigantesca. É o que eu falo. E aí eu ia perguntar para você qual o segredo do sucesso, mas você já respondeu, que é a persistência. Mas eu quero perguntar, na visão de vocês hoje. Do meu ponto de vista, né? Agora a gente quer saber na visão de vocês, Na né? visão de vocês hoje, o que vocês acham que foi de fato assim, aquela chave que virou? Vocês falaram, tá, agora eu sei que eu tive sucesso nisso que eu pensei em fazer. Tem muitos pontos, né, amor? Resiliência é um ponto, que é o que você disse aí. Resiliência, para um gestor, é importantíssimo, porque você leva pancada toda hora. Uhum. Toda hora uma pancada aqui, outra pancada ali. E não é só pancada de cliente, é fornecedor, é o mercado, é o governo. É isso, é uma coisa que acontece. E às vezes eles se unem todinho. Exato, contra nós. parece que eles batem na porta ali num dia só, no Tipo mesmo assim, dia. vamos fazer um alinhamento, todo mundo caiu em cima dele. E assim, resiliência é importante, sabe? Você ter inteligência emocional, ter calma, confiança em Deus é importante. Eu acredito que a chave de tudo é você estar aberto para novas coisas. Novas sabe? oportunidades. Novas oportunidades. Para nós lá, né? Como material de construção. Acabar com tudo... E aí, né? Como que vai ser? E os clientes e tudo. Então, a gente tem que estar preparado para o novo. Né? E que decisão radical, né? Tem que ter muita coragem para... Porque, assim, tem chances de dar certo. Mas também tem chances de dar errado, né? E vocês assumiram um risco, Então, né? exato. Mas uma pergunta, se vocês tivessem que recomeçar hoje, o que vocês fariam de diferente? Olha, uma pergunta... Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, sabe, Taylor? Tudo no tempo que tinha que acontecer, da forma que deveria acontecer. Eu, como Lisieux, eu não mudaria. Não mudaria. Erramos, Mas os erros, claro. eles são importantes, né, Lê? Mas os erros nos ajudaram a corrigir A rota. a rota Exato. e nos tornaram mais fortes. Por quê? Porque quando a gente começou se a gente fizer isso aqui, vai dar certo. Poxa, não deu certo, quebrou uma cara. Então, isso aqui é um caminho para não ser seguido, não pode. Porque o problema não é errar uma vez, o problema é você errar 2, 3, 5, 10 vezes. Insistir no erro. Ou no mesmo erro, né? Exatamente. Porque errar você vai, ao longo do processo você vai errar. Mas o problema é se você erra uma vez e não aprende, e cada vez errando o mesmo problema, você vai causando um problema muito maior e o custo vai ficando muito maior. Eu gosto muito do GPS, né? Que quando você erra, ele faz assim, recalculando. É muito legal, né? Então, assim, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso, ele depende, né? Porque assim, o que é sucesso? Esse é o ponto. Para muita gente, sucesso é simplesmente sucesso financeiro. Né? Então, o que é sucesso para vocês? O que é sucesso? Esse é o ponto. Então, o que é sucesso para um, às vezes, não é sucesso para o outro. Então, sucesso é faturar milhões e bilhões e não ter a família perto de você, que é o que você disse no começo. A pessoa abrir mão da família, muitas vezes, do tempo de qualidade com os filhos para poder faturar, e ganhar, a troco de quê?
Troco de quê? Então, assim, sucesso ele é mais do que retorno financeiro, sabe? É mais do que um carro novo, é mais do que... Mas é você estar bem consigo mesmo. É você colocar um objetivo palpável, atingir esse objetivo e ser grato a Deus por aquilo ali. E viver em paz, né? E viver em paz. Nesse mundo tão Deitar, louco que a dormir. gente tem. Tranquilo. Deitar, dormir. Quanta gente não consegue deitar, não consegue dormir. Então, gratidão é isso, sabe? Gratidão é você reconhecer algo bom que você recebeu, né? Então, assim, poxa, muita gente acha que sempre a felicidade está ali na frente. Não, a felicidade está ali. Então, isso é sucesso, é você reconhecer a felicidade. No hoje, então, né? No hoje. Então, você se dá bem com as pessoas ao seu redor, com a família. Eu acho que isso é sucesso. Eu fiquei muito curiosa para saber uma coisa. Conta. Como é que foi quando a sua mãe viu que deu certo? Pois é. Porque não é A fácil empresa- enfrentar, né? A mãe, Não, tipo, porque ixi, assim... mãe, deu E ela tudo participa errado. porque assim, da ó, empresa ainda. Aí ela participa da empresa ainda. Porque assim, se você fizer... nós homens, né? Tem que tomar cuidado, né? O que a gente faz? Quando a gente contraria, né? Ó, eu falei, né? Primeiro que a gente escuta, né? Eu falei, ó, não faz isso. Não, Não, eu aqui, em casa, falei. não, aqui em casa não acontece isso. Não? Não. Ai, que bom. Porque na minha casa também não acontece. Eu vou fazer um Mas quadro ali na parede. Eu falei. Eu falei. Isso é um mantra, né? É um mantra, eu falei. Então, assim, eu acho que tava na ponta da língua dela, né? Pra ela falar, né? Mas, assim, minha mãe é uma pessoa bem tranquila também. Ela tem as peculiaridades dela. Ela geriu a empresa por muito tempo. Já teve outros negócios. Minha mãe também. Empreendedora. Já teve desde loja de roupa, loja de gás, teve restaurante, choperia, pizzaria. Já teve de tudo já. Bijuteria. Experimentou Então, vários segmentos. Já. E aí, então, ela tem uma experiência também. Mas foi muito bom. Essa mudança foi, assim, excepcional. Nós, assim, decolamos. Hoje nós somos uma das referências na cidade no nosso segmento. Então, a gente sabe do zero. Ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia a Hidrosset. A Hidrosset nasceu. Não existia, né? existia. Na verdade, né? E a gente... Mas existia no coração de Deus. Existia no coração de Deus. Saímos de um universo de 200 concorrentes para 5 concorrentes. Uau. Então, só que 5 concorrentes muito fortes. Fortes. Então, e a questão surge um sexto concorrente. E a gente foi trabalhando. E a gente está hoje no top 3 aí tranquilamente. Se fizer uma pesquisa de top mind aí, a gente aparece aí no top 3 tranquilamente. Aí. Que lindo. Eu amo Talvez no essas top histórias, 2. Ciro. Amo essas histórias, Eu porque elas nos mostram o quê? Que não importa a origem, nem o como você... Mas a jornada que você escolheu fazer para estar ali. Né? Porque muita gente consegue porque ou é herdeiro, ou teve algum... Né, ali alguém que ajudou, alguém que puxou. Mas aí, cara, quando você decide enfrentar a mãe... enfrentar a mãe, e você trazer uma ideia, virar o jogo e tá ali mostrando, olha, conseguimos, né? Então, isso para mim é muito inspirador, porque, como eu disse, você entrar em movimento. Poxa, vocês podiam ter se acomodado. Estavam muito bem, Tipo, né? tá faturando, Assim, né? mas tá com dívida. Cara, vamos reparcelar, vamos ajustar isso aqui e vamos limpar ali, vamos melhorar lá. Não, mas vocês foram radicais, né? Vocês Mas foram sabe o que eu ousados. acho interessante? Queimaram Você a ponte, perguntou né? pro Alexandre, né, da minha sogra, qual foi a reação dela. Gente, é impressionante, eu admiro muito ela. Né, tem muita gente que tem problemas com sogra e tudo mais. Eu graças a Deus, não. Eu tenho ela como uma segunda mãe mesmo. Ah, que legal. E ela me ensinou muito. E uma das coisas que ela me ensinou e que eu observei em toda essa mudança é que no começo teve ali a resistência, porque, gente, foram mais de 15 anos. Ela tinha empresa há mais de 15 anos, né, Lê? Então, é uma vida de 15 anos ali, né? Então, ela aceitou. Confiou. Acho que com o pé atrás. Mas sabe o que é mais legal? Ela participou e colocou a mão na massa para essa mudança. Sabe? Não é assim, ficou com o braço cruzado esperando. Não, Vamos ver. A hora vamos que ver, der errado, eu vou esperar falar. pra Eu dar falei, errado, né? pra eu apontar o dedinho. Cara, ela foi lá, arregaçou as mangas, foi para a expedição, foi para onde precisou. E ela, sabe o que foi legal? Ela foi para onde ela gosta. Então, ela gosta de colocar a mão... Ela sempre gostou. Ela é aquela pessoa assim que... De fazer, de né? fazer. Viu? Fulano, faz isso. Ah, não fez? Então, deixa que eu faço. Então, ela é muito manual, sabe? Então, ela tá no lugar que ela gosta.
Então, isso foi legal, porque daí ela participou desse processo também, ajudou a gente. E hoje ela reconhece, Uhum. né? E quando ela olha o E faturamento sente que ela isso. tinha, E é legal porque todo E o final de faturamento ano... que ela tem? Nós estamos com a Hidroset ali há pouco mais de 6 anos, porque até mudar ali, mudar a empresa e tal, então a gente tem esse final de ano, né? Comecinho do ano. Fizemos o fechamento do ano e aí tem os relatórios e a gente puxa daí o acumulado desde lá. Desde como quando é que começou. era, É. e agora sim, sabe? É muito legal. Faturamento do jeito que era aqui, rentabilidade, organização e outra coisa, a projeção de crescimento, isso que é legal. Então, hoje tem uma projeção de crescimento, então a gente tem uma visibilidade dentro das instituições financeiras, se a gente quiser um crédito para aumentar estoque ou para começar uma linha diferente ou para expandir nesse ponto, nesse setor, sabe? Isso é legal. Isso é muito legal. Muito legal. Que E me fala bacana. uma coisa. Como que foi a questão dos momentos de fidelidade com Deus? Como que essa relação com Deus? Porque, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, e até quando eu falei para a Paty, eu vou chamar esse casal. Daí eu falei assim, mas como que é a questão do negócio dele? Eu falei, cara, não sei, mas eles são muito engajados na igreja e a gente percebe como vocês se dão bem, né? Vocês são lineares, né? E isso é muito legal, né? Equilibrados, né? Como foi essa relação com Deus em termos de fidelidade e tudo mais? Nós nos propomos, desde o início, né, amor? A fazer aquilo que é certo. Em todos os aspectos. Por exemplo, qualquer loja pequena, empresa pequena, ela não emite nota fiscal, ou emite o mínimo do mínimo do mínimo para a Receita não pegar. Então, eu falei assim, bom, se a empresa não tiver condição de dar César o que é de César... Não precisa ter empresa. Não faz sentido ter sentido, empresa, não, né? Então, assim... Então, primeiro lugar, a gente precisa emitir nota. Minha mãe falou, vocês vão emitir nota de tudo? Eu falei, não, vamos emitir nota de tudo. E, assim, uau, que baque de e cultura. chegou um ponto que o que a gente estava pagando de imposto era o que a empresa faturava antes. Só que estava recolhendo de imposto. E a mãe me olhava assim e falava assim, nossa, mas está recolhendo isso aí de imposto? Eu falei, Faz parte. faz parte. Mas nós decidimos. E Deus provou a gente no começo. Quando a empresa estava numa situação bem difícil, eu tive que entrar na empresa com um prolabore bem pequeno, bem pequeno. Então, nós tínhamos os nossos investimentos, tínhamos uma reservinha, continuamos com os investimentos e entrei com um salário menor. Chegou um determinado momento que a minha reserva acabou. E aí eu lembro muito bem que chegou um dia que eu recebi o prolabore, porque daí era prolabore, eu não tirava da empresa o que eu precisava, não. É o prolabore e eu tenho que resolver minha vida com aquilo ali. A empresa não pode... Tem que fazer frente com o que você recebeu, precisamos né? desenvolver a empresa e eu tenho que me organizar dentro daquilo que eu recebo. Aí eu olhei para o Labore, olhei minhas contas, olhei a planilha, olhei para o Labore, olhei a planilha, olhei para o Labore, olhei a planilha, falei, tá igual. Mas espera aí, tá faltando dízimo. Falei, agora, o que eu faço? Eu devolvo o dízimo e falta conta para pagar ou eu pago as contas, converso com Deus e Deus vai entender? Né? E naquele dia, porque a gente vê muita coisa, muito vídeo na igreja, e a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. E eu, naquele momento, eu titubeei. Eu falei, agora? Eu falei, não, eu vou devolver. E aí, naquele momento, eu separei. No outro dia, no sábado, levei para a igreja. E foi interessante porque é uma experiência que Deus fala com a gente. E aí, eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não queria ficar sem pagar algumas contas. Eu queria que o Senhor me ajudasse. E aí, isso foi na sexta-feira, tarde. Segunda-feira de manhã, primeiro horário. Né, tô lá, sento na minha cadeira. E aí vejo um cliente entrando e aí o vendedor me chama, falou, Alexandre, o Nelson quer falar com você. E eu falei, pede para ele entrar. E ele falou assim, ô Alexandre, você lembra de mim? Eu falei, claro, Nelson, claro que eu lembro de você. O Nelson me devia 2 anos. Fazia 2 anos que eu tinha feito um projeto para ele, ele não me pagava. Não me pagou e eu simplesmente deixei para lá. Cobrei 1, cobrei 2, cobrei 3, cobrei 4. Falei, eu vou ficar perdendo tempo? Não vou. Deixa para lá. Toca a vida, toca né? a vida e, enfim, bola para frente. Não tinha feito contrato com ele. Falei, bom, agora tem que começar a fazer contrato. Aprendendo com Já os não erros. erro mais, né? Não erro mais. E ele sentou na minha cadeira e falou, Alexandre, morro de vergonha de você. Porque você fez o projeto da minha casa, eu executei minha casa, fiz tudo minha casa e deixei a tua parte sem pagar. Você sabe que eu me divorciei, entrei em dificuldade financeira, mas agora esse final de semana eu consegui vendi a casa que eu construí, recebi esse final de semana. Eu falei assim, bom, eu preciso resolver algumas coisas. E, Alexandre, eu não sei porquê, mas a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Uau. E aí, eu falei assim, e o valor era exatamente o valor do salário.
O meu salário dobrou naquele mês. Meu Dobrou. Senhor. E aí eu pergunto, foi providência ou foi coincidência? Com certeza foi presidente. Providência. Deus providenciou. Então Deus falou comigo. E aí nisso a Lizzie chegou e falou assim, quem que era aquele rapaz? Eu falei, aquele rapaz, a resposta de uma oração. Deus falou comigo através daquele rapaz ali. E aí eu contei para ela e assim, me tocou muito isso aí, sabe? Então, a grande questão é, quando a gente entende que tudo é de Deus, que nós somos filhos dele, ele é nosso pai, tudo é dele. Tudo é dele. Um dia nós vamos ficar um dia a gente vai ir e tudo vai ficar. Então, qual que é o propósito da empresa? Qual que é o propósito, né, da nossa vida? É só arrecadar, angariar, juntar? Não. A empresa tem outros propósitos. E uma delas é a fidelidade a Deus. Sabe? Nós precisamos inspirar pessoas. Isso é importante. Então, e a gente percebe quando nós paramos para doar o nosso tempo para Deus ou doar o nosso tempo para o próximo, como Deus age na empresa. É impressionante isso. É impressionante. Sabe? E até depois desse episódio, acendeu uma luz. Porque até então nós estávamos tendo a nossa fidelidade na parte de pessoa física. Até E na então. jurídica? Aí eu falei assim, Lê, tá errado. A gente não convidou a Deus para ser o nosso sócio alguns meses atrás? E a parte de Deus? Onde que tá? Não foi? Então, nós decidimos, a partir daquele momento, nós entendemos que não era só a pessoa física. A pessoa jurídica é tudo, é tudo. E de lá até enquanto a Hidroset existir, Deus tem a parte da sociedade dele com a gente lá, todo mês. Então, assim, e Deus age. E às vezes Deus prova. No ano passado, teve um caso que eu digo que foi um milagre, teve um acidente de trabalho. Um colaborador, ele acabou subindo sem equipamento de proteção num caminhão, uma carga, 5 metros de altura, subiu, se desequilibrou, caiu, 5 metros de altura, quase 6. Pessoa de 90 quilos, ele caiu, bateu o peito no caminhão e caiu no chão. Nossa. Foi tão grave que chamaram o helicóptero para vir e tal. Então, assim, eu estava chegando em São Paulo para uma feira, a Elisa me liga, falou, volta, que um colaborador nosso se machucou feio, o helicóptero está vindo buscar ele e tal. Mas não foi no cliente que aconteceu isso aí. Porque justamente na empresa existe, né, todo equipamentos. O processo. Tem um encarregado ali. Quando você sai para fazer entrega, o controle já é menor, tem menos gente, menos pessoas ali, então o controle é... E aí eu voltei. E assim, na minha cabeça, ele ia morrer. Ele ia morrer porque ele caiu de 5 metros de altura, bateu o peito, o helicóptero estava lá para pegar ele. Eles falou, ele está sangrando pela boca, tal. A situação dele é grave, ora aí. Naquele momento... Parei o carro e orei. Estava com outro funcionário. Falou, a gente precisa orar. Paramos, oramos e voltamos. No meio do caminho não, umas 2 horas depois, estava chegando em São Paulo, 2 horas depois, a Lisa me liga e falou, viu, o fulano teve alta. Como assim? Falei, como assim? Não fizeram raio-x nele? Não fizeram ressonância? Não fizeram nada? Ela falou, não, fizeram tudo. Não quebrou nada, ele está bem. Uau. Falei, não, peraí, como assim? O helicóptero foi buscar ele. Ele caiu de 5 metros de altura, ele bateu o peito, estava sangrando pela boca. Com dor com dor na coluna. No quadril. No quadril. Aí eu falei, e a dor no quadril? Não, o médico falou que é muscular. Mas não, fez raio-x, fez ressonância, fez tudo, não foi nada. Ele já está em casa. Falei, mas faz 2 horas, eu tô Tô então, voltando, assim, né? Eu tô voltando. Então, assim, Deus cuida, sabe? E a gente falou para ele, você é um milagre. Você é um milagre, então Deus cuidou de vocês. E assim, de manhã, eu particularmente, a gente ora de manhã e eu coloco nominalmente o nome de cada uma em oração. Para que Deus proteja, para que Deus conduza. Coloco o nome dos clientes, o nome dos fornecedores, sabe? Porque é importante. A gente está ali, não é só como a função de gerir uma empresa. A gente está sendo visto, estamos sendo vistos ali. Tem um caso muito legal também de um funcionário nosso, né? Que ele chegou para nós e falou assim, viu, vocês estudam a Bíblia, né? A gente estuda. Eu queria muito conhecer a Bíblia. E eu falei assim, se você quiser, a gente estuda. Ele falou, eu quero. Como é que é? E a gente começou a estudar na empresa, aos sábados à tarde. Eu abri a empresa sábado à tarde para estudar com ele. E a esposa dele, contra, sabe? Mas até então ele está só estudando a Bíblia e tudo mais. A ponto de ele chegar a ter tanta curiosidade de conhecer a igreja,
que ele teve que ir na igreja escondido. Já viu isso ou não? Tem marido que vai no bar escondido, né? Tem marido Esse que foi vai... na igreja, né? Esse foi na igreja escondido e não falou pra mulher. Porque se ele falasse pra mulher dele, a mulher Não dele ia ia. ficar bravo. Não, ele não ia. Ela não ia deixar. E aí ela sempre muito resistente a ele ir na igreja, porque ela tinha uma resistência contra os adventistas. Poxa, mas adventista... E ela começava às vezes a tirar sarro nele, né? Perto dos amigos ali e tudo mais. Fazer umas piadinhas. E aí a gente começou a orar por ele, orar por ela. E a classe da escola sabatina começou a orar por eles. E a gente lá na igreja, nós lá na igreja, falou, temos um colaborador que está estudando a Bíblia, a esposa está meio resistente, vamos orar por eles? Abra um parênteses, depois a gente falar da classe deles. A B1. A B1. Continua. A B1. A B1 é A classe. A classe B1. badalada. E aí, continua. E aí... Ele foi escondido. Foi escondido na igreja e tudo mais, começamos a estudar, e a gente orando, e a classe orando. E só que assim, a gente orava, né, para os dois, mas com fé de que ele iria vir. E ela, para que ela deixasse ele ir. Num belo dia, ele chega, porque até então ele não voltou mais, para não criar conflito em casa. Ele chegou assim e falou assim, viu, a minha esposa quer ir na igreja. Eu falei assim, como assim? Eu falei, como assim? Eu falei, dizer, você não vai acreditar. A esposa, né, do Tiago quer ir na igreja. E aí, ela falou assim, como assim? Eu falei, ela quer ir na igreja? Então, tá bom, então, deixar ela ir na igreja. E quando ela chegou, e a gente perguntou para ela depois, né? Como é que foi? Ela falou assim, nossa, me senti muito acolhida. Porque todo mundo na classe já conhecia a história dela. Ela Já estava orava por Mas ela. olha só a diferença. E ela falou até a semana passada, nós estávamos conversando, porque a gente acaba criando um vínculo, né, depois, e vai se aproximando mais. E ela até falou, olha, eu tinha uma visão da igreja, né, de como que eu ia chegar, como que eu ia ser recebida, mas quando eu cheguei, parece que eu já pertencia. Olha que Parece que eu já legal. pertencia àquela classe, à igreja, parece que eu já fazia parte daquilo. Então, ela foi muito bem recebida. E aí a importância da classe, da escola sabatina, sabe? E do trabalho da classe não se limitar só ali, nos encontros aos sábados. Ela transcendeu, né, as Exato, paredes da igreja, exato. né? Ela tem que fazer parte da nossa vida. Esse é o propósito, né? Esse é o Desde que começou, a escola sabatina é para E olha, romper, né? e olha que interessante, meu cunhado e minha cunhada fazem parte da B1. Que legal. Irmã da Legal. Patrícia, né? Ariane e o Sim. Diego. Arine e Diego. Não sabia não. É, meu cunhado. Que legal. E eles gostam muito. Uhum. Eles dizem um dia que vocês fizeram uma confraternização na chácara, né? Ele falou, Taylor do céu, tô arrebentado. Eu falei, mas por quê? Cara, eu joguei bola. Você nem joga bola. Você pesa mais de 116 quilos. E disse que foi muito divertido, né? E como é essa interação, essa entrosação? Porque, assim, é a maior classe, uma das maiores classes da igreja, e cada vez cresce mais, né? Só perde para a sua. Para Pois é. online. A sua é a maior. Como que é esse trabalho? Porque eu sei que você junto com o Rodrigo. Rodrigo, você é o próximo, te desafio a vir aqui no Pode Ir. Pode ir, a gente deixa. Vem com a gente, né? Como que é essa relação? Eu sei que o pessoal passa a lição, não só vocês. Como que é isso aí, gente? Quem cuida da parte social, né? Porque vocês, olha, vocês são demais, viu? Não, é muito legal, porque nós nos sentimos abraçados ali na igreja também pela B1, não foi? Foi o Sim. que segurou a gente na central ali, foi exatamente a classe da escola sabatina. Porque nós frequentávamos uma igreja menor e na pandemia não tinha pessoas suficientes para passar a lição nas classes e a nossa filha não queria mais ir para a igreja. Por quê? Porque ela ficava no culto na escola sabatina com a gente. Então, e a criança, é muito bom para a criança a escola sabatina, porque ela interage com outras crianças, ela tem o momento dela, ela tem as historinhas contextualizadas para a idade dela e ela ganha uma lembrancinha e ela não queria mais. E aí acendeu uma luzinha amarela, né? Falou, opa, a Isabelle não quer mais ir para a igreja. Então, vamos procurar uma igreja que está tendo, nesse momento de pandemia, classe ainda, porque estava naquele processo de transição. Estava Né? retomando. Retomando Começando, devagarzinho, mas foi né? muito devagar, né? Porque ainda é algo muito novo, Havia as uns pessoas com cultos. muito medo, né, Alexandre? E a gente tomou essa decisão por ela. Porque nós já estávamos naquela igreja desde quando ela foi fundada. Fundada. Desde quando era tenda,
a gente participou da tenda, então a gente faz que parte da legal. nossa história, né? Então, por nós, a gente sempre foi de igreja menor, sempre gostamos de participar, de ajudar, né? E aí a gente fez tomou essa decisão por ela, e aí foi um impacto pra gente. Lembra da mudança? É difícil de sair da Não é fácil da zona de da onde a conforto, gente né? conhecia todo mundo, da onde a gente já tinha os nossos cargos, já sabia toda a rotina, a gente sabia todo mundo se conhecia. E ali, como era foi uma realidade. chegar na Central de Maringá? É que antes da Central nós passamos por outra igreja. Eu não vou nem falar nome aqui, não vem ao caso. Uma igreja grande também. E aí que foi o grande impacto. Não sei se foi por estar no momento de pandemia ainda, a gente sentiu bastante. A Isabelle amou, porque aí ela já foi para a escolinha, começou a ver todo mundo de máscara, aquela coisa horrível, né? Que a gente não gosta nem de lembrar. Mas, enfim, ela começou a se enturmar, voltar a ter o interesse, mas nós ficamos escanteados daí. A gente já fazia 6 meses que estava naquela igreja, até que um dia o pastor foi nos cumprimentar lá na... Vocês são visitas? Vocês estão nos visitando? Sim, há 6 meses, pastor. Brincamos ali com ele. Enfim, a gente entende também, igreja grande e tal. Mas a gente não conseguiu participar. Nós sempre fomos de participar. A gente nunca gostou de ir para ficar sentado, ouvindo e só recebendo informação. A gente sempre gostou de participar, independente de como iria atuar. E a gente falou assim, vamos testar, né? E a gente tem um bloqueio, gente, assim, da Central, porque a gente era de igreja pequena, a visão bem diferente. Só que quando nós chegamos lá, e que foi Deus que colocou a gente naquele banco para fazer parte da AB1. A gente sempre gostou de sentar na frente, nunca sentou atrás, nunca. Então, Nós também, né? Uma prática que a gente sempre teve, e a gente, muito inconsciente da nossa parte. E é um costume, né? E se não tem lugar lá na frente, fica incomodado, né? Sabe? Porque daí qualquer coisa tira sua atenção, enfim. Deus nos encaminhou para aquela, porque lá na frente são 4 bancos que poderia sentar. A gente sentou ali, na B1. E a gente foi tão bem recebido, sabe? Parecia que a gente que o pessoal conhecia. E logo em seguida já teria um encontro. Já era o Rodrigo, professor, né? Era o Rodrigo. Daqui a pouco Ficaram ele chamou... sabendo que o Alexandre passava a lição também lá na igreja. Ele era ancião, passava a lição e tal. Já convidaram o Alexandre para passar a lição e foram nos envolvendo. E aí a gente começou a se envolver, sabe? E aí começamos a conhecer mais, né, cada família ali. E aí, a gente não sai mais de lá, não. Não, É sobre isso. A Central não é mais a mesma se vocês não estiverem, né? Porque o todo sem a parte não é todo. Né? Mas esse é um ponto importantíssimo, porque é o que nos motivou a ficar ali. Né? Nos sentimos abraçados. E eu tenho uma experiência muito legal. Eu fiquei alguns meses nos Estados Unidos, e eu cheguei numa igreja lá. E assim, uma igreja nova, né? Vou frequentar aqui, vou ficar aqui alguns meses, né? Como é que vai ser? Não conheço ninguém. Engraçado que eu sentei. E aí, de repente, chegou um jovem do meu lado. Falou, boa noite, tudo bem? Foi uma quarta-feira à noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa igreja. O meu nome é tal. Qualquer coisa pode me procurar. Estou à disposição. Falei, obrigado, viu? Daqui a pouco veio outro, mesma coisa. Boa noite, você é novo aqui, né? Falei, sim, sou novo, primeira vez que estou vindo aqui. Que legal, você é adventista? Falei, sou. Poxa, que legal, olha, o meu nome é tal, vou sentar ali, qualquer coisa que você precisar, só me chamar. E foi uns 4, 5 pessoas assim, de repente chegou o pastor. Ele olhou para mim assim, amigo, não te conheço, como é que é seu nome? Falei, Alexandre. Ele falou, seja bem-vindo à nossa igreja, né? Meu nome é pastor tal, qualquer coisa, você pode me procurar que eu estou aqui à disposição. E aí, no sábado, beleza, foi legal. No sábado eu cheguei, o pastor me viu. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Aquilo ali, Taylor, me impactou de um jeito, foi muito forte, porque eu falei, o pastor gravou meu nome uma vez que eu falei para ele. E aí chegou as pessoas que me cumprimentaram na quarta, Alexandre, tudo bem? Alexandre, que bom que você voltou. Cara, o que você vai fazer semana que vem? Eu falei, nada, né? Porque eu estava lá para estudar. Eles falaram assim, sábado que vem vai ter um camp meeting. Você não quer ir com a gente? Eu falei, não tem como ir. Ele falou, não, você vai com a gente. E eles me levaram. Poxa, experiência fantástica, um camp meeting. Que legal. E aí, no outro sábado, a gente foi no camp meeting, depois no outro sábado chegaram. E no sábado que vem, o que você vai fazer? Eu falei, nada, né? Ele falou, a gente vai no parque de diversão, vamos com a gente? Eu falei, não tem como ir. Ele falou, não, você vai com a gente? Sabe? E aí, lá, todo sábado tem junta panela. Então, é o momento que você tem para conversar. E é uma igreja brasileira. Brasileira. Não muito grande.
lá em Boston. E aí eu me senti tão abraçado que eu falei pra Lizzie, assim, eu conversava com ela, falei, amor, a igreja aqui é tão gostosa, que eu Que nem dá vontade de ir dá embora. vontade de morar aqui por causa da igreja. Mas vocês já Olha eram só. casados? Não. Namoravam? Namorados. E você ficou um período nos Estados Unidos? Fiquei um período estudando lá, Estudando o inglês, aprimorando o inglês. aprimorando o inglês. Ficou quanto tempo? Fiquei 2 meses e pouco, né, amor? 3 meses, né? Ah. Eu lembro. Foi Aí, bom. ó. 3 meses. 3 meses Sentiu falta, eternos, né, né? Lizzie? Foi tempo. Aí daí, Era só pra continua. dar saudade dela. É, né? Mas se nós trouxéssemos isso para a igreja hoje, como seria diferente? Como Sabe? seria Você vê uma pessoa diferente, chega, conversa, abraça a pessoa. Às vezes essa pessoa está ali pela primeira vez, às vezes ela não é adventista, às vezes ela é adventista de outro lugar, às vezes ela está precisando de alguma coisa, às vezes ela está precisando de um abraço, às vezes ela está precisando ser percebida, sabe? Isso é forte isso. E às vezes ela entra na igreja e sai despercebida. Uau. E não dá para cobrar isso da igreja como um todo, porque uma igreja como a que nós frequentamos, por exemplo, é muita gente. Às vezes a gente, nem nós não sabemos quem que é membro, quem que não é. Sim. Então isso, eu acho que tem que ficar a cargo da classe. Da classe, exatamente. Sentou alguma visita, alguma pessoa diferente ali nessa classe, não custa abordar, receber. Se isso né, fosse na recepcionar. empresa, se entra uma pessoa na tua empresa, você não vai abordar essa pessoa? Bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Quer uma água? Tá, você está procurando para alguém? Ah, só um minutinho, a pessoa vai te atender, fica à vontade, meu nome é fulano de tal, qualquer coisa só me procurar. Não é o básico que a gente faz na empresa? Por que a gente não faz isso na igreja? Não é verdade? É Verdade. verdade, é verdade. Olha, Gostei disso aí, viu? Esse papo foi muito legal, né, Taylor? E eu tenho certeza Gente, que... Eu ficaria aqui mais umas 3 horas Com conversando. certeza. E algumas coisas me marcaram nesse bate-papo e eu quero retomar aqui com vocês, justamente para a gente dar uma resumida e a galera marcar a presença de vocês com esses conceitos, né? Que, primeiro, muita coragem e ousadia, né, para fazer as mudanças necessárias. Segundo, a resiliência de continuar mesmo que tudo diga que não, né? E terceiro, colocar Deus em primeiro lugar e ser fiel àquilo que Ele indica. Ele indica o caminho para a gente, Ele mostra o caminho. Só cai no erro quem quer pagar o preço para consertar tudo de novo, né? Então, foi muito bom estar aqui com vocês e tem presente, né? Eu sei que tem presente. Tem presente, eu já quero entregar logo. Nosso patrocinador aqui, Morne Taylor, e promove. E promove. A marca do sucesso. Olha só. E a gente preparou com muito carinho aqui nosso time. Deixa eu ver aqui, Alexandre. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Pode abrir, tá? Pode abrir. Eu acredito que pessoas que passam eu acho que essa aí é da Lizzie. passam pelas nossas vidas, né? E essa é do Alexandre. Isso. O que dele é meu, que é meu é dele, tá tudo É uma certo. só gente. carne, né? Não pode só vestir a baby look, viu, Alexandre? Gente, muito obrigado. Muito obrigado de coração. É algo para vocês lembrarem que a vida de vocês é um perfume. Né? Nada acontece por acaso, nenhuma luta nos é dada em vão. A gente sempre passa por algo, porque aqui atrás está vindo alguém que vai precisar do nosso aprendizado, do nosso know-how, daquilo que a gente tem a oferecer, para que talvez não cometa tantos erros quanto a gente cometeu. E eu gosto de pensar que, assim como nós, a gente já recebeu tantos bons conselhos, tantas instruções de pessoas que estão já muito à frente de nós, por que não ajudar, orientar, aconselhar quem está vindo atrás? Né? Compartilhar aquilo que, as suas experiências, porque às vezes a gente acha assim, não, mas é algo que a gente vem percebendo, né? Não, mas todo mundo sabe isso. Quando, na verdade, dos fatos, aquilo que é normal, que é comum, que é o cotidiano para nós, para outra pessoa pode ser um insight assim poderosíssimo, que pode fazer a diferença na vida dela e mudar o norte da vida de uma pessoa. Porque a gente está aqui para isso, para compartilhar, né? Para inspirar. Para inspirar. E se as pessoas quiserem seguir vocês, onde é que as pessoas Como encontram que elas fazem? vocês para acompanhar? Conta pra gente aí o Instagram. O meu pessoal é / Segantini. 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 Instagram e o Facebook, né? E E o da empresa, empresa Hidroset Brasil. Hidroset Brasil. Hidroset Brasil. 7 com temudo. com temudo. SET Brasil. É porque tem uma Hidroset na Itália. Não é nossa, mas tem uma lá. Por isso que a gente precisou colocar Hidroset Brasil. Olha aí. Que legal. Não, e até acaba dando um norte, assim, né? Uma visão. É. E o seu, Lisier?
Lizia Segantini. Lisier Segantini. Adorei, eu vou seguir vocês. Se é que eu já não sigo, acho que eu já sigo sim, que eu já vi assim, umas viagens maravilhosas, né? Enfim. Eles viajam bastante. E você não esqueça de seguir o Pode Ir no Instagram e também nas plataformas de áudio, para você assistir mais episódios, não é, Patrícia? Com certeza. A gente quer trazer muita gente aqui, quer deixar com você um legado de conselhos e insights, de coisas que você pode colocar em prática facilmente. Sempre lembrando que, independente do que você vai fazer, não vá sozinho, né? Vai com fé, vai com confiança e principalmente vá com propósito. Certamente Deus vai abençoar a sua escolha. E é isso aí, né, Temer? É isso aí, amigos. É difícil Muito dizer obrigado. adeus, mas obrigada por tudo, obrigada pelo Nós que tempo de agradecemos. vocês. Gratidão. Nós que agradecemos pelo convite, por essa conversa tão boa. É tão bom ter uma conversa boa, né? Que a gente nem vê a hora passar, dá vontade de continuar. Mas, enfim, espero que tenha ajudado alguém, que sirva, né, de inspiração. Enfim, né? Quem quiser tem o nosso Instagram também, pode nos procurar. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Gratidão, Legal. amigo. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Ó, beijo Tchau, no pessoal. coração Tchau, tchau. Beijo, e até a próxima.